Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Hoje vamos iniciar com a mensagem maravilhosa desse Espírito, que é um Espírito muito iluminado, que é Maria Dolores, e ela traz para a gente uma mensagem intitulada Carta do Perdão. E ela fala assim: Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém, construindo entendimento, eis que a vida te deseja. A palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes o incêndio que se amplia, cresce e arrasa, é uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males, surgindo de bagatela que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus de estrela a estrela, o universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa, desculpa, trabalha e ama. Em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Então, só para a gente fique sabendo, né? Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama. Como é difícil ainda para a gente, né, meus amigos? Mas precisamos nos esforçar realmente para poder fazermos esse projeto realmente em nossas vidas de amar, de servir, de perdoar, que é o grande objetivo de todos nós. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos bem o nosso Evangelho no Lar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos benfeitores queridos que nos tutelam, nos amparam. Nós te agradecemos, Senhor, Pai das nossas vidas, guia que nos ilumina. Ó Pai amado, como é bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos sobre a luz do vosso Evangelho, a luz das vossas leis. Como é bom aprender, Senhor, com os ensinamentos do Mestre, com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Gratidão, Senhor, só temos a te agradecer por essa bendita oportunidade em nossas vidas. Te rogamos, Senhor, que permita aos benfeitores se fazerem presentes nesse momento, que vamos orar, que vamos meditar sobre o Evangelho, que eles se façam presentes, Senhor, e possam iluminar as nossas consciências, para que possamos aprender, como disse Maria Dolores, a desculpar, a trabalhar e a amar. Gratidão, Senhor, fica conosco, nos abençoe e nos ilumina, hoje e por todos sempre.
Que assim seja. Que assim seja, né, meus amigos? Vamos hoje refletir um pouquinho sobre a mensagem que está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, lá no item 8, que fala sobre obediência e resignação. Antes de começarmos a falar especificamente sobre a obediência e a resignação, vamos meditar, refletir um pouquinho sobre o começo do Evangelho, para a gente poder contextualizar. E esse capítulo, Kardec, ele traz 3 trechos do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 5. Ele traz alguns versículos para a gente. Primeiro, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Depois, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, só por esses dois primeiros trechos que Kardec traz para a gente já pode compreender que Jesus, ele realmente faz da doçura, da mansidão, da moderação, da afabilidade e da doçura uma lei. Isso é muito claro para a gente, porque como Jesus, que foi o amor em pessoa, o amor materializado aqui no planeta Terra, poderia falar algo ao contrário, poderia trazer, né, eventualmente, Jesus nunca iria dizer que o violento possuiria a terra, ou seria aqui, né, chamado filho de Deus, como ele coloca na bem-aventurança. Claro que não. Por essas máximas, sim, Jesus nos diz que nós devemos ser brandos nas nossas atitudes, devemos ser moderados, devemos ser pacíficos, devemos ter afabilidade, doçura com o próximo. E aí nós devemos fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos orienta lá no Livro dos Espíritos. Será que nós, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, nós já estamos, meus amigos, agindo com essa afabilidade, com essa doçura? Nos momentos de dificuldade, né? Às vezes passamos por situações muito delicadas em nossas vidas, às vezes sofremos até violências psicológicas, emocionais. E nesses momentos, será que nós estamos já com o nosso coração pacificado? Será que já somos pacíficos ou não? Nós fazemos, como a gente diz, a gente ainda coloca mais fogo na fogueira. Tá tendo problema, a situação já está complicada e nós, em vez de buscarmos o caminho da paz, o caminho da mansuetude, a gente não. A gente traz mais problema para a situação, em vez de ajudar com essa mansuetude. Então, nós precisamos, com o Evangelho, realmente refletirmos se nós já estamos trabalhando em nós, em nossos corações, em nossas mentes, se nós já estamos trabalhando para termos essas virtudes que Jesus nos fala. Será que nós já trabalhamos para nos tornarmos pacíficos, para quando estarmos em uma situação de conflito, uma situação que exige uma postura, a gente não tenha uma postura violenta, colérica, né? É muito triste, eu diria assim, quando temos uma atitude colérica. É até difícil, às vezes, a gente ver vídeos, né, na rede social de, às vezes, as pessoas perdendo realmente a sua razão pela cólera, pela violência, e são cenas extremamente tristes mesmo. Eu acho que se a gente se assistisse, se visse nessas horas, a gente realmente pensaria, meu Deus, não sou eu, não sou assim. Então, vamos meditar, vamos pensar nas situações que nós passamos e como está o nosso coração, como está a nossa mente, o que pensamos. Já temos atitudes que revelem brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, doçura, ou as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são de violência,
são de cólera, são de expressões, como ele coloca aqui, de expressão descortês com o nosso próximo. Porque se ainda estamos agindo assim, com certeza a maioria de nós, não é verdade, vamos verificar situações em que ainda estamos tendo atitudes equivocadas e que não atendem a essa mansuetude, essa paz que o Mestre nos pede. E aí no item 3, Kardec ele coloca mais um trecho de Mateus, no capítulo 5, só que agora aí tem os versículos 21 e 22, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera, olha só, isso é Jesus falando, tá? Eu, porém, vos digo que quem que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E raca, meus amigos, era uma expressão utilizada naquela época para indicar que aquela pessoa não valia nada. Então, fazia raca, querendo dizer que você não vale nada, e ainda cuspia, né? Cuspia e virava a cabeça. Então, você pensa, né? Você fala raca, ou seja, raca dava aquela cuspida e virava o rosto. Jesus está dizendo, merecerá ser condenado pelo conselho. E olha só o que ele diz. E aquele que lhe disser, ou seja, aquele que disser para o seu irmão, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E aí vocês podem dizer, Bruna, como assim? Jesus está dizendo que se eu falar isso daí és louco para o meu irmão, eu vou ser responsabilizada? Como assim? Que história é essa, né? A gente até se assusta um pouco, mas Jesus está falando aqui de uma forma muito forte sobre a lei divina para nos dizer o seguinte, que toda falta que a gente comete, qualquer conduta que a gente possa ter com o nosso próximo, que venha ferir as leis divinas, em especial as leis de amor, justiça e caridade, toda vez que a gente infringir essas leis, nós seremos sim responsabilizados. Muitas vezes nós achamos que só seremos responsabilizados por cometermos crimes, agredir alguém, matar alguém, roubar alguém, furtar alguém, e não é isso. Todas as nossas palavras, atitudes, sentimentos, pensamentos que sejam contrários ao que está nas leis divinas, merecerá sim responsabilização. Só que calma, porque você vai dizer, Nossa Senhora, então se o que eu penso, eu sinto, eu vou ser responsabilizada, então já era, né? Já era, a gente pensa assim. Mas não, tenham calma, porque a lei divina, Deus é um Pai de justiça, mas Ele é antes de tudo um Pai de misericórdia. Então Ele considera na sua justiça todas as circunstâncias que a gente chama de agravantes, de atenuantes. Ele olha, né, o Pai, ele olha todas as nossas existências, ele vê tudo que nós passamos, ele vê o nosso esforço. Então, às vezes, você tem ainda um sentimento não tão bom, um sentimento negativo, mas Deus está lá observando, ele diz, olha, Bruna teve esse sentimento que não é positivo, mas ela está se esforçando. Ela já sabe que não é um sentimento. Por exemplo, eu tinha um sentimento de violência, de cólera, mas eu me contive. E aí o Pai vai lá e diz, olha, mas ela tá lutando para se melhorar. Ou às vezes eu cometo um erro e aí eu me esqueço que também do outro lado eu posso ter feito o bem para muita gente. Então há essa compensação. Não pensem que é olho por olho, dente por dente. Não, meus amores, se a gente fosse realmente pagar, digamos assim, entre aspas, né? Fôssemos responsabilizados por toda a dor que nós causamos seguindo a lei de Talião, meu Deus do céu. Nossa Senhora, a gente não ia aguentar não, tá? Então não, Deus ele responsabiliza, porque ele é um Pai de justiça, na medida necessária do nosso aprendizado, que a gente possa espiar, reparar, compreender o nosso equívoco, e considera todas as circunstâncias atenuantes e agravantes daquela nossa conduta, certo?
Então, essa primeira parte era isso que eu queria comentar com vocês. E vamos para a obediência e resignação, que é lá no item 8, que foi o que eu quis separar para conversar com vocês. Quis começar falando um pouquinho sobre o começo do capítulo, porque é importante, né, para a gente contextualizar o que é que a gente vai falar da obediência e resignação. Agora faz todo sentido que esteja inserido nessa parte, né? E a gente vai ler lá no item 8, Obediência e Resignação, que é uma mensagem de Lázaro, recebida em Paris, em 1863, que ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E é verdade. Quando a gente pensa numa pessoa obediente e resignada, a gente pensa numa pessoa extremamente passiva, que nega a sua razão, nega o seu livre-arbítrio, nega o seu entendimento e fica numa atitude muito contemplativa, aceita tudo e nega tudo que ela pensa, que ela sente. E não é isso, porque Jesus, que é o modelo e o guia da nossa humanidade, ele era um ser obediente e resignado. E hora nenhuma Jesus demonstrou em suas atitudes que agia de uma forma passiva, de forma alguma. O mestre não agia de forma passiva, nós sabemos disso. E é isso que Lázaro vem dizer. Ele vem dizer: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. As duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, quando eu obedeço, eu sei por que eu obedeço. Eu compreendo, e por isso a doutrina espírita ela é tão clara. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, nós estudamos, é um livro muito bom, é maravilhoso. Quem não começou a ler, leia. Se tiver dificuldade na internet, nós temos estudo na casa do Livro dos Espíritos, e se você não puder ir na internet, tem estudos muito bons sobre o Livro dos Espíritos também, que vocês podem encontrar. E quando você estuda a obra, nossa, é muito clara, porque a doutrina quer que nós tenhamos a fé, que nós acreditemos de uma forma raciocinada, que eu diga, eu vou obedecer ao que Jesus fala, que eu vou obedecer às leis divinas porque eu compreendo o que são essas leis e por que eu devo obedecer. Não é algo passivo. Não, eu entendo, eu compreendo e eu obedeço. E claro que Jesus compreendia. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Comandou a formação do nosso planeta há bilhões de anos atrás. Então, ele tinha sim conhecimento, ele tem conhecimento de tudo. E ele obedece, ele é obediente porque ele entende. Pela razão dele, ele entende e ele aceita. E a resignação é o consentimento do coração. Resignação é uma coisa muito interessante da gente falar. Porque muitas pessoas acham que se resignar é cruzar os braços. E não é isso. Resignar-se é você estar numa situação difícil, estar passando por uma situação delicada, compreender que a dor, que o sofrimento tem uma função, que eles se originam de atitudes equivocadas ou na vida atual ou em vidas passadas, servindo para nós como um alerta de que algo está em desequilíbrio, precisamos aprender, precisamos mudar. E eu compreendo essa dor, eu compreendo esse sofrimento, eu trabalho dentro do possível para mudar o que for possível de ser mudado e o que eu não puder mudar, eu aceito, certo? Então, veja, a resignação não é ficar parado, estar em atitude contemplativa, aceitando a vida passar e tá tudo muito bom, tá tudo certo e eu sou resignado. Não é isso. Resignação é compreender porque eu tô passando, aceitar o que eu não posso mudar, mas trabalhar no que eu posso alterar, certo? Eu posso, se eu puder melhorar aquela situação, mesmo que ainda tenha que passar por ela, mas dar uma melhorada ali. Por exemplo, eu tô muito doente, né? Tô passando um problema de saúde muito sério. Eu não vou dizer, eu vou aceitar e tá tudo bem, é isso, eu tenho que viver, tenho que passar. Não. Qual é o tratamento médico que eu posso ter para melhorar essa situação? Mesmo que eu venha desencarnar dessa doença, o que é que eu posso fazer? Tem tratamento? O que é que a ciência me propõe? Pronto, é doloroso, mas eu vou fazer para ver se eu melhoro, se meu corpo melhora.
Ah, eu estou passando por uma situação delicada na minha vida financeira. Não, mas eu vou em busca para ver se eu consigo dar uma aliviada, consigo um serviço aqui, uma coisa ali. E aí, se eu faço tudo dentro do possível e essa situação não muda, não há o que fazer, aí eu me resigno. E compreendendo que há um motivo para aquilo, há um aprendizado, há uma reparação, há uma expiação, há um processo de despertamento de espiritual acontecendo ali, tá certo? E, para finalizar, ele fala que cada época é marcada por um cunho da virtude ou do vício, e que a nossa geração é marcada pela forte atividade intelectual, e o vício da gente é a nossa indiferença moral, mostrando que nós realmente devemos trabalhar para agora, né, nós já temos muito intelecto e devemos agora trabalhar muito a nossa moralidade. Então, trabalhar essas virtudes que Jesus fala pra gente, né, e que a gente acaba deixando passar. Não dá muita atenção e foca muito nas coisas terrenas, na parte intelectual, na parte das coisas da matéria, e deixamos um pouquinho de escanteio as coisas do espírito, que é o que mais nós devemos trabalhar. Então, que agora, já com esse conhecimento, a gente possa trabalhar em nossos corações para termos mais dessas virtudes que o Mestre já nos falou há 2000 anos, e nós ainda estamos aqui estudando, lutando e trabalhando muito para viver o que Jesus nos ensinou e exemplificou, tá certo? Então, vamos encerrar o nosso Evangelho com a nossa prece. Desde já, eu agradeço a todos vocês pela presença e espero que em breve nós possamos nos rever em mais um Evangelho, em atividades na nossa casa, tá bom? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Amado Jesus, já agradecendo, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aprender tanto na tarde de hoje. Rogamos, Senhor, que nos ampare em nossas imperfeições, para que possamos aprender a trabalhar essas virtudes da obediência, da resignação, da mansidão, de sermos pacificadores em nossas vidas, que possamos cada vez mais, Senhor, nos afastar do egoísmo, do orgulho, da violência que ainda existe dentro de cada um de nós. Que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós, sobre cada irmão que aqui se encontra, encarnado, desencarnado, tuas energias divinas e salutares, que essas energias, Senhor, possam adentrar através das nossas matrizes perispirituais, atingindo o nosso corpo físico e nos reequilibrando todo o nosso ser, Senhor. E que essa energia divina, Deus Pai, possa ser enviada para todo o planeta Terra, atingindo todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, que passem por todos os tipos de dores, de sofrimentos, de dificuldades, pelos nossos irmãos que passam pelas lutas das dores físicas, emocionais, pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão nos estabelecimentos prisionais, nos asilos, nas casas de correção. Enfim, Senhor, onde houver um irmão em sofrimento, que a Tua energia divina, Senhor, possa amparar cada irmão que necessita desse amparo. Derrama vossas bênçãos, Senhor, sobre todo o planeta Terra, sobre esse planeta escola que nos abençoa a cada dia, permitindo que possamos aqui estar e aprendermos cada vez mais. Gratidão, Senhor. Fica conosco, nos abençoa e nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Nos vemos em breve.